Que segmentos do mercado de luxo brasileiro você acha que ainda existe espaço para investimentos? Onde estão as melhores oportunidades? Essa é uma pergunta extraordinária. Essa é uma pergunta extraordinária, muito interessante, que eu escrevia hoje uma coluna para uma revista, falando essencialmente sobre nós precisamos olhar para o Brasil e entender que nós não teremos o luxo francês, nós jamais teremos o luxo italiano, o luxo europeu como um todo. Nós temos que descobrir quais são as nossas particularidades. O Brasil tem uma biodiversidade impressionante que poderia surpreender o mundo na área da perfumaria e cosmética. Nós temos quase nenhum exercício mundial na área da perfumaria e cosmética. Nós temos uma ou duas empresas brasileiras que realmente têm trabalhos muito elogiados e respeitados no Brasil, mas para o tamanho do Brasil é absolutamente singular. Nós ainda exploramos muito pouco os recursos que nós temos naturais no Brasil. O que pode ser feito de gastronomia com os nossos elementos das florestas brasileiras, da fauna e flora, é significativo. Nós não temos uma marca gastronômica brasileira, gastronômica. Não estou falando de exportação de carne. Um produto gastronômico brasileiro que chame a atenção do mundo. Então, nessa área das especiarias, dos pequenos segredos brasileiros, aproveitando aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa biodiversidade, a fauna, a flora, o caminho é assim, eu diria quase inexplorável ainda. Na área de serviços, talvez seja onde nós consigamos encontrar o grande diferencial brasileiro lá fora. Aquilo que nós falávamos há pouco, que essa particularidade de um atendimento personalizado que o Brasil é capaz de fazer, faz com que a nossa área de serviços, gastronomia, restaurantes, hotéis, spas, resorts, possam encontrar um momento singular no mundo de ser considerado o melhor serviço do mundo. Porque o Brasil tem uma particularidade que ele consegue aliar, quando bem formatado, a técnica com o toque humano. Nós somos capazes de interferir diretamente na prestação de serviço com alma, com leveza, com alegria, com humor, com carinho. Isso é uma manifestação muito típica do brasileiro. O brasileiro é muito, absolutamente entregue ao outro. O brasileiro gosta de gente. Ele interage muito bem com o outro. Você acha então que o país tem mão de obra treinada para atender esse mercado? Ela está sendo bem treinada para isso. Nós estamos distantes em relação do que nós precisamos ser, porque, mais uma vez, muitas das vezes, nós confundimos essa nossa particular manifestação natural contra a técnica. E é preciso entender que precisa de um alinhamento técnico. Nós precisamos, acima dessa naturalidade, da alegria, da leveza, nós precisamos ser tecnicamente muito bons no que a gente faz. E aí a gente tem um caminho grande de manutenção e de treinamento dessa mão de obra. Claro que quando a gente está dentro de São Paulo é uma cidade hoje cosmopolita, totalmente inserida dentro dos conceitos globais, onde a gente já encontra isso em largos passos. Mas algumas outras regiões brasileiras nós precisamos diminuir essa distância dessa maturidade ou desse amadurecimento da mão de obra. Você falou em São Paulo. A gente nota que na região do Shopping Iguatemi foi construído também o Shopping Cidade Jardim. Então existe ali uma grande concentração de grifes de luxo. Afinal de contas, existe espaço para tanta concorrência? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vou te responder isso de duas formas. Existe espaço em São Paulo? Existe. Nós ainda estamos numa fase muito embrionária de desenvolver clusters de consumos dentro da cidade de São Paulo. Então, dessa forma eu respondo, há espaço? Há espaço. Agora eu vou responder de uma outra forma. Há espaço somente naquela esquina ou somente naquele único movimento que é do lado da Marginal, perto da ponte da Cidade Jardim? Aí eu tenho dúvidas. Então, que há espaço em São Paulo, há. Mas se todo esse espaço está concentrado apenas naquela esquina de Marginal com Ponte Cidade Jardim ou Bandeirantes, aí eu acho que talvez há ali, ou eu quase arriscaria dizer que há uma expectativa muito exacerbada do que pode ser gerado ali. Em alguns momentos eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado empresarialmente quando a nossa observação mercadológica não fica coadjuvante perante a nossa observação de poder. Em alguns momentos a gente se manifesta mais pelo poder do que a manifestação real de observar se há ou não espaço. Há espaço em São Paulo, só que São Paulo é muito grande. São Paulo não é apenas Bandeirantes com Ponte Cidade Jardim.
Então é necessário encontrar outras alternativas de dissipação de crescimento e educação de outras frentes de consumo em São Paulo, que vem surgindo de forma surpreendente. Ferreirinha, você criou um MBA em mercado de luxo que é ministrado pela FAAP. Eu gostaria que você explicasse como funciona esse curso e para que tipo de profissional ele é interessante. Olha, esse é um curso muito interessante, esse é um curso até nós da MCF somos muito orgulhosos, porque recentemente um dos grandes veículos de comunicação do Brasil colocou o MBA Gestão de Luxo da FAAP como um dos melhores MBAs no Brasil. Esse é um produto que nasceu após um produto que já existe nosso, que é o curso Negócio do Luxo. Nós temos um curso na empresa de quase 8 anos que educa profissionais em imersão. E nessa relação com a FAAP, foi uma relação de parceria onde a FAAP nos chamou para que a gente introjetasse na FAAP a realização desse curso. Esse é um curso de lato sensu, de longa duração, MBA absolutamente da forma que o MBA tem que ser. Há me desculpa o uso da palavra, mas há um descuido com o termo MBA no Brasil. O MBA é um Master em Gerenciamento, então você precisa ter experiência profissional para que você possa ter isso como depuração. Então esse é um curso que a FAAP, nesse caso a FAAP é singular, ele é um curso de 2 anos de duração, lato sensu, apenas uma abertura de turma anualmente. Esse é um curso de altíssima procura dentro da FAAP, segundo as últimas informações que nós temos, é entre os 2 cursos mais procurados na FAAP, são quase 200 inscrições para 25 vagas anuais, e ele é pautado, acima de tudo, a nossa preocupação sempre foi encontrar a aplicabilidade. Esse não é um MBA que visa transformar o profissional capaz de trabalhar na indústria do luxo, ou no segmento de luxo, não é isso. Visa introjetar neles as ferramentas de gestão da atividade do luxo, pautadas em qualidade, excelência, obsessão por detalhes, a diferenciação, metodologia emocional. E esse profissional capacitado pode usar essa ferramentação em qualquer outro segmento. A nossa maior preocupação sempre foi eleger profissionais que tivessem, primeiro, trajetória profissional, para que o curso fosse realmente pautado em cima de um MBA, e, acima de tudo, a aplicabilidade. O que ele fará com esse investimento ao longo do caminho, porque senão você não tem continuidade, ele fica vazio. Ferreirinha, para encerrar a entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalha com o mercado de luxo todo dia, mas e na sua rotina, quais são os seus pequenos e grandes luxos? Essa é uma pergunta que eu me faço há muitos anos, e eu vou te responder isso de forma sinuosa. Assim. Há muitos anos atrás eu aprendi algo essencial na minha existência profissional com Ivo Pitangui. O Dr. Ivo Pitangui, que já alcançou seus 80 anos, a maior autoridade viva do mundo na área da cirurgia plástica, nunca fez uma incisão nele. Ele nunca tirou uma bolsa, ele nunca fez uma aplicação de botox, ele nunca tirou uma galinha, um pezinho de galinha à vista. E ele, há muitos anos atrás, ele fez um comentário comigo, numa oportunidade que eu tive com ele pessoalmente, e que isso realmente me moldou muito dentro da minha especialização. Ele falou: Ferreirinha, eu sou um especialista no segmento, mas eu não sou o consumidor. Eu sou um especialista na segmentação do luxo, mas eu não sou esse consumidor. Eu trabalho esse consumidor tecnicamente, mas eu, como ser humano, tenho os meus pequenos luxos. Aí eu me aventuro. Tudo que tiver envolvido em entretenimento, musical principalmente, não há preço para mim. É a manifestação daquilo que eu quero. Tudo que envolver tênis, eu sou absolutamente alucinado por tênis. E tudo que envolver viagem de experiência. Sempre que eu estou trabalhando, eu sempre me exercitei isso, porque essa era a forma de conseguir resolver a questão das férias. Sempre que eu faço uma viagem profissional, eu sempre arrisco tomar 1 ou 2 dias que envolvessem a possibilidade de eu descobrir alguma coisa nova disso. Aí eu finalizo dizendo o seguinte: talvez o meu mais importante luxo nos últimos anos, eu não posso dizer que eu consigo fazer isso sempre, mas talvez o meu maior esforço e aonde eu sou mais disciplinado. Semanalmente eu fujo do escritório e me enfio dentro de uma sala de cinema, no meio do expediente, cancelando o que tiver que ser cancelado. E esse eu digo que é um pequeno luxo que eu ainda consigo me exercitar a possibilidade de acessar dessa forma. Ferreirinha, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado.